sejam muito bem-vindos ao Coletiva da TV Unifev, o seu programa de entrevistas aqui da TV Unifev, afiliada à TV Brasil. Aqui comigo hoje é a infectologista e professora da Medicina Unifev, Thalita Tonini de Oliveira. Ela sempre nos traz aí assuntos muito interessantes e que estão no nosso dia a dia, que interferem no nosso dia a dia, né? E o assunto de hoje não podia deixar de ser, a gente não podia deixar de tratar sobre isso aqui, é o fim da pandemia, né? Decretado o fim da pandemia, as vacinas que estão surgindo, as novas doenças do inverno, tem muita coisa para a gente falar hoje no programa. Thalita, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a vocês mais uma vez pelo convite. Thalita, a gente ouve, né, começando a falar aí sobre as gripes, né, os resfriados, né? De vez em quando você encontra alguém gripado, ou no trabalho, ou na família, e a gente sempre ouve assim, tá todo mundo gripado. O que está acontecendo, né? A gente está mais suscetível ao vírus ou à gravidade desse vírus, ou é a impressão minha? Não, assim, no inverno a gente sempre tem caso de gripe, resfriado, então o inverno já é uma época do ano bem suscetível para esse tipo de doença. Sim. Por questões da falta de umidade, então a gente facilita o ressecamento das mucosas, então consequentemente a gente facilita as infecções virais, a gente fica num ambiente mais fechado, então a gente fica mais reunido em casa, a gente não costuma frequentar tantos lugares abertos, então a gente facilita a contaminação, então a gente tem aquela impressão de que todo mundo está doente. Mas isso não necessariamente é diferente dos outros anos. O que pode ser um pouco mais novidade são a persistência dos sintomas. A gente tem visto algumas gripes que estão durando alguns dias a mais, né? Mas, na realidade, é porque a gente teve uma situação de 2 anos de isolamento, onde a gente desencadeou um reset na memória, né, do nosso sistema imunológico. Então, o nosso sistema imunológico, ele desaprendeu muita coisa. E agora a gente está entrando em contato com um vírus que a gente até então tinha esquecido como era. E a gente está tendo uma resposta um pouquinho mais exacerbada, um pouquinho mais importante. Então, está durando um pouquinho, mas nada que a gente tenha que se preocupar no sentido de gravidade, de risco, né? Entendi. Então, as recomendações ainda continuam de pacientes que têm doenças relacionadas, por exemplo, cardiopatas, por exemplo, diabéticos, idosos, que já são pacientes de risco mesmo naturalmente, esses pacientes eles têm uma chance maior de evoluir com gravidade com qualquer outra doença, né? Tá, então não tem nenhuma diferença na questão do vírus em si. Porque Não. As pessoas falam, eu acho que essa gripe é diferente, esse resfriado é diferente. Então não é isso, é mais voltado para o nosso sistema mesmo. É mais para o nosso costume mesmo. Nós desacostumamos a ficar doente. Entendi, pronto. E Thalita, a gente percebe as crianças, né, muito acometidas, né, geralmente. E aí a gente tem o início das aulas também. Por que isso tudo acontece mais com criança? Na realidade, a criança, diferente de nós, a criança, ela tem um convívio social muito maior. Ela fica mais tempo na escola. E dentro da escola, ela não é aquela criança que fica... As crianças até 5 anos, elas não ficam sentadinhas na carteira, quietinhas, né? Assistindo a aula. Elas brincam, elas saem para o pátio, elas brincam em conjunto, elas vão uma na carteira da outra, elas conversam, elas se abraçam, elas colocam muito a mão no chão, nas coisas, colocam a mão no rosto, na boca. Então, elas se contaminam muito mais fácil, elas contaminam umas às outras e elas levam esse vírus para dentro da nossa casa. Então, geralmente, as casas onde você tem contato muito próximo com criança é onde a maioria das pessoas costumam ter resfriados de repetição, né? E aí acaba passando para o adulto, para o irmãozinho, e assim vai. Exatamente, e assim vai indo. Como que se dá essa contaminação exatamente, Thalita? Geralmente é contato com mão contaminada e secreções, né? Geralmente gotículas, que a gente chama, que são pequenas gotas, são gotas muito pequenas mesmo, ou aerosóis, que são imperceptíveis a olho nu, os aerosóis, mas eles ficam dispersos no ambiente, né? Então, como no inverno a gente acaba frequentando lugares mais fechados, as salas de aula ficam mais fechadas, fecham-se as janelas, as portas, não se liga tanto o ar-condicionado por conta do frio. Então, essas gotículas e esses aerosóis, eles ficam circulando ali dentro e a gente acaba respirando aquilo ali, né?
Então, a contaminação é bem direto mesmo, pessoa a pessoa. Uma curiosidade, a gripe, o resfriado, ele se dá pela temperatura do clima também? Ou o fato de estar frio, passei frio, tomei chuva, isso não interfere por ser um vírus de contato? Como é que é? Na realidade, quando a gente passa frio, quando a gente pega chuva, a gente já se expõe a uma situação de adversidade, o nosso organismo ele já tende a sofrer com isso, então ele abre portas para que o vírus consiga fazer uma infecção. Então a gente se torna suscetível, né? A gente facilita esse quadro infeccioso. No caso desse contágio assim no meio ambiente, por exemplo, se a gente está aqui conversando, eu tomei uma água no copo, eu estou resfriada, sem querer você relou no meu copo, tomou no meu copo também, a tendência é você pegar o mesmo vírus. Se você já passou por uma situação adversa na sua vida anteriormente, peguei uma chuva, dormi mal, não comi bem, vai favorecer você adoecer mais rápido do que qualquer outra pessoa que tenha tido o mesmo contato comigo. E talvez aumentar a gravidade. Alguns vírus, eles podem ter casos com maior gravidade, né? Então, por exemplo, o H1N1, que a gente sempre escutou, que a gente teve a epidemia do H1N1 lá nos anos 2000. Uhum. O H1N1 é um vírus que preocupa? É a gripe suína H1N1? Não. É a influenza H1N1, né? Influenza A, tá. A influenza A. Na época, a gente teve a gripe suína, a gripe aviária, tem todas essas, né? Todas as gripes que a gente traz do animal para o ser humano, às vezes a gente não tem uma resposta muito favorável. Tá. Mas a gente evolui com gravidade muito, muito também por conta das comorbidades, muito pela quantidade de vírus que a gente entra em contato, às vezes é uma carga viral muito alta, né? Então, algumas pessoas podem evoluir com gravidade? Podem. Até hoje, H3N2, H1N1 são vírus de gripes, de influenza, que podem evoluir com gravidade. Então, falta de ar, oxigenação caindo, persistência dos sintomas, então o paciente volta a ter febre, o paciente não se sente bem, o paciente não consegue mais fazer as atividades do dia a dia, porque aumentou a falta de ar, está com dificuldade respiratória. Esses pacientes têm que procurar atendimento, porque não é um resfriado, né? É uma gripe mesmo. É uma infecção por um vírus mais virulento. Tá, e é possível saber que tipo de vírus eu tenho? Existem alguns testes que a gente consegue diferenciar, né? Então, hoje a gente tem disponível testes rápidos, como o SWAB do Covid, que todo mundo conheceu porque foi amplamente difundido, mas a gente tem outros testes, exatamente. Tá. A gente pode testar outros vírus, então a gente tem teste para H3N2, a gente tem teste para vírus sincicial respiratório. Então, a gente tem alguns testes, outros a gente não tem disponível para uso rotineiro. Tá, mas esse acesso é por laboratórios particulares? Você pode ter por laboratórios particulares ou quando o paciente está internado que a gente tem alguma suspeita. E é interessante para poder tratar isso melhor, é isso? Na realidade, o tratamento não muda muita coisa, né? O tratamento, não existe um tratamento específico, um tratamento medicamentoso curativo. Por exemplo, todo mundo lembra, acho que do Tamiflu. O Tamiflu é um antiviral. E ele serve para quê? Para tratar o vírus da influenza. Principalmente a gente usou muito para tratar o da influenza H1N1. Só que a gente só consegue tratar com o Tamiflu até o 5º dia de sintoma da gripe. Depois disso, a gente não consegue, ele não tem tanta eficácia mais. E qual que é o tratamento de uma gripe? O tratamento de uma gripe são sintomáticos. A gente vai dar remédio para febre, remédio para tosse, a gente vai dar o descongestionante, a gente vai dar o soro fisiológico para desentupir o nariz. A gente vai dar remédio sintomático, a gente vai orientar o paciente a comer bem, a descansar, a se resguardar, a ter um momento de introspecção em casa, né? Ficar quietinho, não andar com outras pessoas, não ficar em aglomerações, para não facilitar o contágio de outras pessoas e para você não se contaminar com outros vírus, né? Então, a gente pede para que o paciente fique mais quietinho em casa. O tratamento é basicamente esse. E geralmente, em torno de 7 dias, de 7 a 10 dias, esse paciente já sarou. Tá. Então é esse mais ou menos o prazo da doença, né? Infelizmente. Então, às vezes independente do tratamento eu quero melhorar. Tem que esperar um pouquinho. Que às vezes o pessoal vai lá tomar injeção, né, para acelerar esse processo. Às vezes isso daí é uma medida que às vezes a gente faz para tentar acelerar o processo e às vezes a gente pode desencadear algumas outras complicações, né? Por exemplo, doses altas de corticoide,
Se o paciente é diabético, pode descompensar um diabetes. Então, a gente tem que maneirar. Às vezes eu entendo a angústia do paciente de querer melhorar rápido, mas às vezes a gente tem que respeitar a natureza e a evolução da doença, porque são doenças que a gente chama de autolimitadas, elas vão sarar sozinha. O nosso corpo tem condição de eliminar ela sozinha, mas a gente precisa dar o tempo necessário para isso. Tá, esse medicamento, então, seria só para você passar bem por esse período, mas vai levar de 7 a 10 dias, mais ou menos. Exatamente. Mesmo. Tá. E esses vírus, você falou de H1N1, H1N2, eles têm, cada um deles é um mais grave que o outro ou depende da pessoa que está doente? Existem vários fatores que influenciam na gravidade. Existe o fator do vírus, né? Então, existe o tipo do vírus, o sorotipo do vírus que a gente está falando. Então, o H1N1, ele costuma dar casos graves mais do que o H3N2, por exemplo. O Covid costuma dar mais casos graves, por exemplo, do que o adenovírus. Então, a gente tem sempre, por exemplo, o vírus sincicial respiratório. Numa criança grande, não vai dar tanto sintoma grave quanto, por exemplo, numa criança pequena. Uma criança antes dos 6 meses de idade, por exemplo. Então, tem a questão da idade do hospedeiro, da idade do paciente, tem a questão das doenças que o paciente possui, se ele pode evoluir com gravidade ou não, e tem a questão do tipo do vírus que a gente está falando. Então, tem muitos fatores envolvidos, né? Tem alguma comorbidade que seja mais complicada, que geralmente se pega uma gripe, sofre mais? Tem. Os problemas pulmonares, né? Então, os pacientes que são asmáticos, os pacientes tabagistas, que já têm problemas pulmonares secundários ao cigarro, os pacientes cardiopatas, que acabam, porque o coração depende muito dessa relação pulmão-coração, existe uma dependência muito grande. Então, quando a gente acaba pegando uma gripe, que a gente evolui com uma parte respiratória mais comprometida, o coração sofre um pouquinho mais. Então, esses pacientes acabam sofrendo um pouco mais mesmo. Tá. Algumas gripes e resfriados a gente acaba tratando em casa, né? Ah, minha mãe falou para tomar isso, minha tia mandou tomar aquilo, e a gente acaba se automedicando, né? Eu queria que você falasse os riscos disso e quando que eu devo procurar o médico. Porque às vezes o médico vai demorar a consulta, né? Ou às vezes você não consegue ali naquele momento, aí você desiste, fala, não, eu vou me virar aqui. Quando procurar o médico? Quando procurar talvez um serviço de plantão também, Thalita? A automedicação, a gente tem o brasileiro, ele tem essa mania da farmácia em casa, né? Isso. A gente consegue comprar muita coisa na farmácia sem prescrição médica. Lógico que a gente tem os profissionais competentes dentro da farmácia que podem orientar a gente, mas a gente tem essa questão do acúmulo de medicamentos dentro de casa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o excesso de medicamentos, né, com o tipo de medicamentos que a gente está fazendo uso, e entender que, por exemplo, antibióticos, que são remédios para tratar bactérias, tratar infecções bacterianas, não servem para tratar infecções virais, né? São coisas diferentes. Então, a gente tratar com antibiótico, um resfriado, uma gripe, a gente pode estar selecionando bactérias multiresistentes dentro do nosso organismo. E se a gente acabar evoluindo, por exemplo, com um quadro bacteriano, por exemplo, uma pneumonia, a gente pode estar falando de um germe mais resistente porque a gente usou o antibiótico numa hora errada. Então, essa automedicação, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando que a gente vai procurar um médico? A gente vai procurar quando a gente tiver sintomas persistentes. Estamos tomando lá uma dipirona, um paracetamol, um descongestionante, usando soro, não está melhorando. A gente tem que procurar para entender por que não está melhorando. E nos sinais de gravidade, falta de ar, sensação de cansaço persistente, febre persistente. Aí a gente tem que procurar atendimento. Além dos medicamentos, né, que a gente está falando aqui, existe algum outro caminho para a gente melhorar um pouco esses sintomas, Thalita? Olha, até, se a gente for ler na teoria, até remédio caseiro a gente aceita. Chás, melzinho, mel com limão, mel com cebola, que tem gente que fala que faz bem para tosse. Gargarejo para ajudar na dor de garganta. Eu falo que todas essas coisas naturais, né, a gente é uma tentativa, eu acho que tem pessoas que têm um conhecimento vasto das fitoterapias, né, das terapias com plantas e com coisas naturais, eu acho uma coisa super interessante, mas não tem, assim, um remédio específico, uma coisa específica que a gente faça. Não tem um tratamento específico, depende muito do sintoma que a pessoa está tendo, então a gente precisa avaliar caso a caso mesmo. Às vezes dá só uma aliviada, né, nos só sintomas e
Mal não faz, é isso? Mal não basicamente faz, exato, é isso. Exato. E Thalita, a gente percebeu assim, o uso da máscara, né, durante a pandemia era mais comum e tal. E a gente percebia até, eu ouvia o pessoal falando, parece que as pessoas estão menos doentes. Menos doentes, né? Isso foi por conta da máscara, também ajuda bastante. Hoje você acha que é indicado para quem está com algum resfriado utilizar a máscara? Então, a gente fez esse comentário, né? Na época que a gente usava máscara, que todo mundo usava máscara, todo mundo falava assim, nossa, esse ano não teve gripe, né? Esse ano não teve resfriado. Por quê? Porque a gente evita a contaminação pessoa a pessoa. Sim. Então, eu acredito muito que o uso da máscara, ele tenha, eu espero, né? Que ele venha como uma medida educacional agora. Então, muitas vezes a gente tem um resfriado que não nos impede de continuar exercendo a nossa função no trabalho, por exemplo. Não precisaria ficar em casa, né? A gente pode trabalhar, a gente pode frequentar os lugares que a gente, por exemplo, escola, né? A gente pode continuar dando uma aula ou frequentando como aluno. Mas eu acho que a gente tem que manter esse respeito. Se a gente está resfriado, está tossindo, está espirrando, está com o nariz escorrendo, usa uma máscara para a gente tentar evitar esse contágio, né, interpessoal, para que a gente respeite as pessoas que estão ao nosso redor, já que a gente vai ter que conviver dentro de uma sala fechada, alguma coisa assim. Ah, mas e as crianças na escola? Essa questão é mais complicada, né? Porque a criança às vezes tira a máscara, não quer usar, ou às vezes tem a questão do amiguinho enchendo o saco, né? Do tipo, tá usando máscara por quê? Que não sei o quê. Então é um pouco mais difícil, mas eu acho que a máscara não pode ser vista como um exagero. Acho que a gente não pode ficar tirando sarro de quem está usando. As pessoas ainda têm um pouco de receio. Tem gente que tem receio ainda, né? De ir num supermercado sem uma máscara. Então, eu acho que isso vai se tornar uma coisa corriqueira. Até porque todo acho que a mundo gente hoje não em dia pode mais tem olhar máscara. com estranheza. Não Exato. pode, né? Falar, tudo bem, legal que você está de máscara, né? Você tá me protegendo, né? Você Eu tá na acho que a gente consciência. não pode ter mais estranheza nesse ponto, né? Eu acho que, por exemplo, eu tenho visto algumas amigas minhas que estão com um nenê novinho, por exemplo. As pessoas foram visitar o nenê, todo mundo usando máscara. Eu acho isso uma coisa super legal. A gente não tinha isso antes, né? Com certeza. Quando a gente visitava uma criança, a gente visitava normalmente. Visitava, beijava, pegava na mãozinha. Hoje em dia tá todo mundo com um pouquinho mais de receio, porque eu acho que todo mundo criou alguma certa educação em relação a isso. Né? E eu acho que tudo bem, nós brasileiros, a gente tem esse calor de querer abraçar, de querer estar perto, de querer relar, de querer encostar. E se a gente for ver culturalmente nos outros países, eles não têm essa cultura. As pessoas não gostam de abraço, não gostam de proximidade, justamente por receio até de doenças. Muitos países, China, né, a gente vê muito isso, né, Japão, eles usando máscara dentro de metrôs, né. Antigamente a gente achava estranhíssimo, né, no aeroporto. Chineses e japoneses com máscara, a gente falava, gente, que pessoal esquisito. Que estranho, Hoje em dia, a gente tá tendo a mesma onda, né? Então, tem algumas pessoas, liberou a máscara dentro do avião, mas tem gente que vai querer continuar usando. Isso. Né? E eu acho que a gente não pode olhar com estranheza isso. Legal. Né? E a questão do uso do álcool também, né, Thalita? É muito legal. A gente pegou, parece que um vício, né? Você chega num restaurante, você quer um álcool em gel, não sei o pessoal de casa, mas eu peguei um vício, agora fica comigo lá no carro o tempo todo. E não é só questão dos vírus, né? A gente tem várias coisas que a gente passa pela contaminação da mão, né? Então, um alimento contaminado, uma mão contaminada manipular um alimento que você vai consumir. Então, o álcool também é uma questão que a gente tem que ter esse costume, né? De usar. Lavar sempre as mãos. Lavar sempre as mãos. E é uma coisa fácil para criança também, né? Não Exatamente. deixa de ser algo ali que é importante para elas, né? Tem alguma outra situação, Thalita, para a gente proteger o nosso sistema imunológico, assim, que a gente poderia utilizar sempre para pegar menos gripes, menos resfriados? O que você daria de dica Então, é engraçado que vários pacientes me perguntam, né? Ai, doutor, eu acho que eu tô com a imunidade baixa. O que eu posso fazer para melhorar a minha imunidade? Na realidade, gente, a imunidade baixa é um termo muito popular, né? Porque uma pessoa, ela realmente pode ter a imunidade baixa, mas geralmente quem tem a imunidade baixa, ela tem problemas de saúde mesmo. Tem alguma doença que possa realmente influenciar na imunidade. Mas os fatores que mais influenciam na nossa imunidade é o nosso estilo de vida. Então, aquela pessoa que tem um ritmo de vida muito acelerado, trabalha muito, não come direito, não tem horário, não dorme bem, não come adequadamente, não ingere a quantidade de vitaminas adequada, não toma um sol de vez em quando, não tem
é uma pessoa que está mais suscetível realmente a ter infecções, né? Que tem um estresse emocional muito grande, que sofre um estresse emocional muito grande, ou que está passando por um momento muito difícil na vida, né? Então, todo mundo que passa por uma mudança de estilo de vida muito drástica, tem gente, por exemplo, que tem uma vida regradinha, pratica atividade física, come bem, dorme bem, de repente acontece alguma coisa na vida dela que muda o ritmo. Essa pessoa já adoece. Aí, eu tô com a minha imunidade baixa. Na realidade, é um termo que a gente usa para mudei o meu estilo de vida, meu corpo sentiu. É isso. O que vai ajudar a melhorar a nossa imunidade? Mudar novamente esse estilo de vida, melhorar a qualidade da sua vida. Perfeito. A vacina da gripe, né, vamos chamar assim, que está disponível na rede municipal de saúde, é anual e tal, existe toda aquela campanha para que as pessoas tomem essa vacina. Ela protege 100% contra que tipos de vírus e ela também faz efeito contra esses resfriadinhos do dia a dia comuns? Então, a vacina, ela é contra o vírus da influenza H3N2, o vírus A, né? H3N2, H1N1 e o influenza B. Que são os mais comuns, vamos dizer assim? Na realidade, são os 3 vírus mais agressivos. Na realidade, eles não são os mais comuns, eles são os mais agressivos. São os 3 que podem evoluir com uma certa gravidade. Então, por isso que existe vacina para eles. Porque a gente precisa proteger contra o risco de você ter um quadro grave. Tá. Ela não vai impedir você de ter resfriado, ela não serve para isso, né? Ela não serve para impedir você de ter o seu resfriado, a sua gripezinha, isso não. Ele não vai impedir isso. Você vai continuar tendo resfriado, você vai continuar se contaminando. O que ela impede é você de evoluir com gravidade. Tá. Que é o objetivo da grande parte das vacinas, né? Da não Covid é impedir, também foi assim, né? Exatamente, não é impedir você de ter a doença, é impedir você de evoluir com a gravidade. Tá. E essa vacina da influenza, ela muda todo ano, porque ela é sempre baseada no vírus que circulou no inverno na Europa. Então, o mesmo vírus que circula no inverno, nosso, né? que é antes do nosso, tudo que circula no inverno do hemisfério norte, automaticamente eles fabricam essa vacina, distribuem lá para o inverno deles e distribuem para o hemisfério sul para que a gente não evolua com gravidade aqui quando chega o nosso inverno. Por isso que é importante tomar anualmente. Exatamente, por isso que é importante a gente tomar anual. Tá. Né? Então, mas não impede a gente de pegar os resfriados comuns, isso não. Tá. A vacina oferecida contra a gripe também, na rede particular, ela é diferente? Ela protege mais contra mais vírus? A diferença é que ela é quadrivalente, a do particular, né? Ela protege contra os mesmos 3 que o do SUS protege, só que ela tem mais um componente do influenza B na composição. É a única coisa que muda. Tá bom. E quais são as indicações hoje, Thalita, para se tomar a vacina da gripe? Ampliou o público-alvo em relação ao ano passado? Não. A ampliação, ela é bem ampla, né? Você consegue vacinar a partir dos 6 meses de idade e qualquer um pode tomar a vacina. Não tem contraindicação nenhuma de tomar a vacina da gripe. Muita gente ainda tem aquela ideia de que eu tomei vacina da gripe e fiquei gripado. Tem. Na realidade, o tempo de incubação de um resfriado, de um vírus dentro do seu corpo, ele pode ser até de 7 dias. Então, isso não quer dizer que você tomou a vacina e gripou. Quer dizer que você já podia estar com esse vírus ali, você já podia estar fazendo uma infecção, né? Começando uma infecção ali. Quando você tomou a vacina, o seu sistema imunológico foi ativado para criar anticorpos e acabou que você manifestou um quadro viral, um quadro de gripe. Entendi. Isso não tem a ver com a vacina em si. A vacina ela pode ter facilitado o aparecimento de uma coisa que você já tinha. As pessoas acham que é efeito colateral da vacina. E aí muita gente deixa de tomar com medo de ficar gripado. E não é bem assim, né? Tá. Então, hoje, qualquer pessoa que procurar a rede municipal de saúde, ela pode tomar a vacina, então? O que acontece de restringir, muitas vezes, que o pessoal pode achar que tem restrição de faixa etária, é que a vacinação ela não é liberada toda ao mesmo tempo. Não é todo mundo que pode ir logo no começo da campanha. A gente começa a campanha vacinando um público de uma faixa etária, depois na outra semana a gente vacina o público da outra faixa etária, porque senão a gente entope o sistema de saúde, a gente não consegue fazer tudo para todo mundo. Entendi, então é só uma organização do sistema. É só uma organização do sistema, exatamente. Tá, perfeito. Então crianças também, tem indicação para todas elas. Sim. E é ok, é saudável? Saudável e, pelo amor de Deus, indicadíssimo. Para as crianças, então.
Legal. Agora, falando ainda das crianças, Thalita, a gente tem ouvido também falar de uma outra situação, que é aquela doença mão, pé e boca, né? A gente ouve bastante na TV, o pessoal falando, principalmente nesse começo de ano. O que é esse vírus e ele age mesmo só entre as crianças ou também acomete os adultos? Na realidade, é uma doença transmitida por um vírus mesmo, ele chama Coxsackie, tá? É um vírus que chama Coxsackie e ele causa essa doença mão, pé, boca, que é uma doença viral, que a pessoa sente um mal-estar, pode ter vômito, diarreia, febre, ele vai ter um mal-estar geral e vai ter o aparecimento de lesões nos pés, na sola dos pés, nos pés, nas mãos, nas palmas das mãos. Seriam feridinhas, assim? Feridinhas, como se fossem aftazinhas. Tá. E na boca, um monte de lesão na boca. É autolimitado, é aquilo que a gente sempre fala, tem que dar sintomático para a criança, essas feridas doem, incomodam, a criança saliva muito, porque parece realmente uma lesão de afta, então a criança vai ficar mais chorosa, mais incomodada, vai se alimentar mal, porque essas feridas doem muito para mastigar o alimento. Então a gente vai tratar como? Com sintomático. A gente vai dar remédio para dor, vai tentar evitar alimentos ácidos, vai colocar um alimento numa temperatura mais adequada para que a criança não tenha desconforto, vai dar dipirona, vai dar um anti-inflamatório se for necessário, mas é sintomático. Em 7 dias a doença se resolve sozinha. Mas ela não deixa sequelas? Não deixa sequelas, mas em 7 dias é muito desconforto. A criança realmente fica muito abatida e ela pode transmitir isso para o adulto. Qualquer um pode ter mão, pé, boca, em qualquer idade. É mais comum entre as crianças, é mais comum porque o sistema imunológico da criança é mais jovem. Ele é mais inexperiente, ele não consegue proteger a criança contra essa doença e o nosso sistema imunológico já é um pouquinho mais experiente, a gente já consegue ter uma defesa maior. Tá. Mas isso não quer dizer que a gente não vá pegar. E a gente vê que o contágio dela parece ser muito rápido, O contágio né? é muito rápido. O Coxsackie é um vírus muito fácil de ser transmitido entre as crianças. Justamente por esse contato. Mão, que rela uma na outra o tempo todo, né? E boca. Tá, e aí ela então não deixa sequelas, como você falou, e tem esse tempo de cura, né? Não tem muito o que fazer, né, Thalita? Não tem. Doença viral, infelizmente, é uma coisa que ainda a gente não tem muito o que fazer. Tá, joia. É um vírus novo, Thalita? Não é. Não? Não é um vírus antigo, antiquíssimo. É uma doença. Aliás, o mão, pé, boca é uma doença muito antiga, né? É uma doença que a gente já conhece, assim. É tão comum em criança que a gente não está acostumado a ver, mas a gente não está acostumado assim. No nosso dia a dia, a gente vê pouca criança com isso, mas se você for procurar nas creches, crianças menores que convivem muito entre elas, às vezes uma criança numa creche contaminada com mão, pé, boca contamina a creche inteira. E aí acaba fechando a unidade escolar, a unidade escolar, acaba fechando a creche, aí a mãe não consegue trabalhar porque a criança está em casa. Então isso desencadeia um problema de saúde pública. Bom, a Thalita que está aqui com a gente é professora da Medicina Unifev, infectologista, e a Thalita acompanhou de perto, né, infelizmente, tudo que a gente passou aí na pandemia em Votuporanga, participou do Corpo Clínico da Santa Casa. E aí, Thalita, eu queria falar um pouquinho agora sobre a Covid, né? A gente, enfim, né, foi decretado o fim da pandemia, mas eu queria que você explicasse pra gente o que significa na prática esse fim da pandemia, porque pra gente parece que terminou faz um tempinho, né, mas foi decretado agora. O que você pode contar? Na realidade, assim, a gente se comportou, a gente já está se comportando há um tempo como o fim da pandemia, né? Isso. Mas para você decretar o fim da pandemia, você precisa ter dados concretos de que realmente houve uma queda no número de casos novos e no número de óbitos de uma forma geral no mundo todo. Então, não basta você ter uma queda de casos novos no Brasil e uma queda de óbitos no Brasil para você decretar o fim da pandemia, né? Porque pandemia, a gente está falando de uma epidemia que englobou o mundo todo, por isso que é pandemia. Então, para você decretar o fim de uma pandemia, você tem que ter números concretos de que isso aconteceu no mundo todo, foi uma tendência no mundo todo. E a gente só chegou nisso agora. Então, a Organização Mundial de Saúde só conseguiu dizer, olha, a pandemia acabou agora. Porque provavelmente alguns países ainda deviam estar sofrendo com casos novos e número de óbitos, por isso que eles não puderam decretar antes. Né? Perfeito. A Covid, ela continua circulando entre nós de qualquer maneira, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso. E como está o vírus hoje? Qual que está sendo o comportamento dele nas pessoas? Então, o vírus continua circulando.
Existem casos positivos ainda, óbvio que com muito menos frequência do que a gente tinha na pandemia, mas ainda temos casos positivos de Covid, ainda temos as mesmas recomendações de casos positivos, ainda manter um isolamento de 7 dias, observar sinais de gravidade, mas claro que agora com muito mais tranquilidade, com todo mundo vacinado, a chance de evoluir com um caso grave já diminuiu bastante, mas a gente tem ainda idosos internando, um caso ou outro com quadro de Covid, que precisa por um tempinho usar um pouco de oxigênio para melhorar o quadro pulmonar. Mas hoje em dia a gente não tem visto mais aquelas pneumonias horrorosas que a gente viu no começo da pandemia. Existe um relato de uma nova cepa do vírus circulando que causa quadros de conjuntivite, junto agora, além do quadro respiratório de coriza, tosse, nariz entupido, congestão nasal, pode dar um quadro de conjuntivite associado, mas sem sequelas, né, para a parte ocular. Tá. Então, cada hora a gente vai ter uma mudança desse vírus, porque esse vírus, ele é um mutante. E ele não vai mais embora, é isso? Não vai. Foi criado e está aí, pronto. Foi criado e está aqui. Temos que conviver com isso. Exato, vai morar com a gente agora. Vai. E então as indicações de isolamento, elas continuam? Para quem tem positividade, sim. E então é importante, se você perceber qualquer coisa de diferente, fazer realmente o teste. Ainda testar. SUS, ainda testar, né? Ainda testar. E esse vírus, a gente percebe que ele tá, não sei se é o termo certo, mas a gente fala muito, enfraqueceu, a Covid enfraqueceu. Ela enfraqueceu por quê? O vírus foi se modificando ou é porque a gente está protegido com a vacina? Tem tudo, né? Tem um pouquinho de tudo. Tá. Mas o vírus realmente ele sofreu mutações que acabou deixando essa cepa mais benigna, né? Mais calma, mais tranquila, mais leve. Só que a gente não está fora do risco de surgir uma cepa que cause doença grave novamente, porque ele está constantemente em mutação. Mas a gente também tem o fator da vacina, né? A gente também tem um fator da vacina que foi um fator importantíssimo, que veio numa hora muito importante para a gente impedir casos de óbito, casos de morte, né, mesmo. E a gente tem também a questão de que uma grande parte da população já pegou o vírus, né? Então, o nosso sistema imunológico, ele já entendeu com o que ele está lidando. Então, a gente já tem um pouquinho mais de ferramenta para combater ele quando a gente pega. Então, tem vários componentes aí associados. Então, a gente tem a vacina, o próprio vírus que diminuiu realmente a capacidade dele de causar doença, e a gente tem o nosso sistema imunológico também que aprendeu, né, a lição. Tá, bom. E Thalita, e quanto à questão da vacina em si, né? Como é que está hoje? Que tipo de vacina está sendo oferecida? E essa vacina, ela vai perdurar também como a da gripe? Vai ser anual, vamos dizer assim? Já tem uma ideia? A gente espera que seja anual, né? Eu estou votando muito para que isso se torne anual. Mas, por enquanto, a gente ainda tem um intervalo entre as doses um pouco mais curto do que 12 meses. A gente tem visto o pessoal pedindo para vacinar com terceira dose, quarta dose, a cada 4 meses, mais ou menos, 3, 4 meses, né, entre uma dose e outra. E hoje a gente tem disponível a vacina bivalente, que é a vacina que contém a cepa que circulou da Covid, que é a Omicron, né? Então, ela tem essa particularidade. Então, essa bivalente, ela veio para já estar incluído aquela outra cepa que circulou, que causou o grande número de casos aí em 2021. É a última vacina, essa? É a mais atual que a gente tem? É a mais atual que a gente tem, a bivalente. Tá, então, para atualizar, teriam que ter tomado essas 3 ou 4 doses, mais a bivalente. Na realidade, a gente, pelo menos 2 doses, tem que ter tomado para tomar a bivalente. Ah, tá, entendi. Pelo menos 2 doses. E tem-se muita também queixa, a pessoa fala, ela me dá sequelas, sintomas, depois que eu tomo, fiquei muito mal, não vou tomar. O que você pode dizer sobre isso? Olha, com essa vacina nova, com a bivalente principalmente, eu não tenho visto queixas em relação a isso. Eu tenho visto queixas em relação ao local da aplicação apenas. Dor no local da aplicação. Mas também não vi nenhum tipo de complicação em relação a essa dor. Não vi nenhuma infecção de pele, nada disso. Então, assim, é uma vacina teoricamente segura de ser aplicada, porque ela não tem essa sintomatologia depois da aplicação, não. É mais dor local mesmo. Tá. E ela é indicada para qual público? Na realidade, se eu não me engano, acima dos 15 anos de idade.
que ela está sendo aplicada, a bivalente, ela não é indicada para criança. Tá, mas tem vacina da Covid indicada para criança? Tem vacina. A gente tem a Pfizer infantil, né? Que é indicada para criança. Então, ela tem a dosagem própria para criança, que depende da faixa etária. Então, a gente tem a dose específica de criança. Muitos pais ainda têm esse receio de dar vacina em criança, né, Thalita? E a gente percebeu aí um problema com a atualização da carteira de vacinação nos últimos anos, né? O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que é uma situação bem triste. Eu acho que tudo que aconteceu com a questão do Covid fez com que as pessoas ficassem muito descrentes na questão da vacina. E, na realidade, eu entendo que existiu toda uma desconfiança em relação à vacina do Covid, que foi uma vacina rápida, mas as pessoas têm que entender também que a nossa tecnologia mudou muito, né? As indústrias mudaram muito. Hoje a gente tem a inteligência artificial, que pode fabricar uma vacina em curtíssimo tempo, né? Então, a gente tem muitas coisas hoje que favorecem a gente a lançar uma vacina num tempo mais curto. E foi o mundo todo trabalhando para aquilo, né? E foi o mundo todo trabalhando ao mesmo tempo por um objetivo único. Isso facilita também você ter uma vacina mais rápido, né? Do que um país concentrado numa vacina, outro país concentrado em outra vacina, demora mais, com certeza. Mas o problema é que os pais deixaram de vacinar das outras doenças. Não só da Covid, né? Muita gente está com o calendário vacinal desatualizado, de doenças que a gente conseguiu erradicar com vacina. Então, poliomielite, né? Sarampo, cachumba, rubéola. Eu vi, inclusive, hoje, o caso de um adulto, de um jovem, na verdade, acho que 23 anos, que faleceu na Colômbia, um brasileiro, que faleceu, na Colômbia não, desculpa, no Chile, que faleceu de catapora. Nossa, é muito raro, né? É muito raro. Só que é a gente tem vacina para isso, né? Uhum. A gente tem vacina para isso. E a vacina da varicela, ela está no calendário da criança. Então, é importantíssimo isso, né? É importantíssimo a gente entender que essa doença é prevenível. E a gente tem a vacina, a gente tem a arma para isso. Sim. Né? Então, vamos usar. Com certeza. Né? A questão da vacina do Covid é a mesma coisa. A criança não vai evoluir com sintomas respiratórios graves. A gente viu outros tipos de problema na criança em relação à Covid. E já tem vários estudos dizendo que você pegar o Covid, você corre mais risco de evoluir com uma gravidade do que se você tomar uma vacina e ter um efeito colateral da vacina, por exemplo, de dor local, um sintoma como febre, uma dor no corpo, alguma coisa assim. Aí todo mundo, mas é a miocardite que todo mundo falou que pode pegar. Já foi comprovado que não tem uma relação com a vacina, né? Tá, perfeito. Tem muito mais relação com o próprio vírus. Deixar isso bem claro, né? Thalita, agora como profissional de saúde, né, que acompanhou toda a pandemia, toda essa revolução que causou, assim, você hoje, avaliando tudo isso, você acredita que hoje o sistema de saúde está melhor aparelhado, já consegue tratar melhor esses casos? Deixou aí um efeito positivo para o sistema hospitalar como um todo? Eu acho que deixou. Eu acho que deixou sim. Eu acho que hoje a gente está um pouquinho mais treinado para uma situação caótica, para uma situação de superlotação. Eu acho que a gente está um pouco mais preparado com a logística de você criar do dia para a noite um ambiente para atender uma grande quantidade de pessoas. Então, eu acho que o caos, ele trouxe um pouco hoje de tranquilidade para a gente, nesse sentido de que a gente tem aparelhagem, de que a gente conseguiu melhorar algumas coisas, de que a gente conseguiu introduzir na nossa rotina algumas coisas novas, né? Conseguimos treinar os funcionários melhor. Então, eu acho que trouxe coisa boa, sim. E como professora, né, do curso de medicina, isso também alterou a forma de vocês ensinarem, né? Mudou um pouquinho ali a rotina, trouxe mais conhecimento? Eu acho que a gente aprendeu a mexer muito mais com o computador, né? A gente ficou craque com essa tecnologia. Então, eu acho que a gente consegue ter um volume muito maior hoje, porque a gente consegue fazer uma reunião online, porque todo mundo se acostumou com isso, né? A gente consegue facilitar, tornar a tecnologia um facilitador no acesso à informação, no acesso à informação. Eu acho que os alunos também
começaram a ter uma outra visão, né, vivendo essa época da pandemia. Então, eu acho que o aluno, principalmente o aluno que está fazendo medicina, ele passou a enxergar a medicina com um pouquinho diferente depois da pandemia, né? Sim. Ver o tanto que importa, né? Você cuidar dos outros, você ter o conhecimento para poder cuidar. E você acha que a muito. ciência também, ela, de forma geral, assim, ela foi mais valorizada, ela está mais valorizada, recebendo mais investimentos? Não sei te dizer se recebendo mais investimentos ou se valorizada. Eu acho que a ciência ganhou um destaque e eu acho que tudo que ganha muito destaque também sofre suas críticas, né? Então, eu acho que ao mesmo tempo a gente teve Eu acho que a ciência foi muito mal compreendida na época do Covid. Eu acho que as pessoas interpretaram mal muita coisa. Eu acho que a ciência é uma coisa que é fantástico, mas a gente também tem que saber a fonte que a gente consulta, né? Porque às vezes as Nem fake tudo é news ciência. atrapalham, né? Exato, nem tudo é ciência. Né? Para você fazer ciência, você tem muita coisa envolvida, você tem muita gente por trás, você tem muito investimento, você tem muita gente séria estudando há muito tempo, você tem muita gente comprometida e tem muita gente que acha que fazer qualquer coisa é ciência. Né? E não é bem assim. Então, eu acho que a fake news, ela atrapalhou demais. A disseminação de ideias erradas atrapalhou demais. Essa ideia de insegurança, de dúvida, de questionamentos em relação àquilo que se estudava, foi muito dolorido, assim, eu acho. Eu não sei se a ciência... Eu acho que a ciência saiu bem ferida dessa história toda. Pois é. Bom, e por isso que a gente tem que continuar falando sobre tudo isso, né? Levando informação para o pessoal de casa. E eu agradeço muito a sua visita mais uma vez aqui no nosso Coletiva, Thalita. Obrigada. Obrigada mesmo, saúde para você. Muito obrigada a você de casa por ter nos acompanhado em mais esse Coletiva. Fica então aí esse alerta importante. Tome a sua vacina, atualize a carteirinha de vacinação aí de toda a família para a gente se proteger, né? Muito obrigada então mais uma vez pela sua companhia. A gente volta na próxima semana. Até lá!